Bom, hoje nós vamos trazer um assunto que é muito comum e talvez acontece em muitas famílias, que é o caso de filhos que retornam à casa dos pais ou os filhos que têm que receber um dos pais ou os dois pais na casa por algum motivo, que por idade, por exemplo. Bom, é um processo difícil e complicado e que às vezes precisa de uma reorganização, de uma reestruturação familiar. Um filho que estuda, casa, depois separa e volta para a casa dos pais, esse retorno para a casa dos pais passa a ser um problema tanto para o filho quanto para os pais. Os pais já estão adaptados a viver os dois juntos ali, naquele mundo já onde que tudo eles já têm controle daquilo, como funciona. E de repente chega um filho novamente em casa, e um filho que já não é mais filho. Às vezes é um filho que já tem até filhos. E aí esse novo arranjo familiar causa um desconforto tanto para os pais quanto para o filho. Porque as duas partes têm que se readaptar a essa nova convivência. Como que seria isso? Existe um sistema que ele funciona de uma forma e de repente um novo membro entra e esse sistema ele passa a funcionar diferente. E isso causa problema. Por exemplo, os pais querem novamente mandar no filho, perguntando aonde que vai, com quem vai sair, e o filho já está há muito tempo já fora de casa, ele já não quer dar esse tipo de satisfação. O filho também às vezes incomoda também, porque a casa funciona de uma forma, né, onde os pais queriam dormir 8 horas da noite, 10 horas da noite, e o filho chega de madrugada. O filho não está acostumado com isso, né, já tem uma certa liberdade, aí ele tem que funcionar como a casa funciona. Então, se ele não tinha horário para almoçar, de repente ele vai ter que ter horário para almoçar, porque os pais almoçam naquela hora. Então, todo aquele arranjo familiar que estava estabilizado, ele perde aquela estabilidade, e todo o sistema perdendo a estabilidade causa um desconforto. É igual mais ou menos um terremoto. As camadas tectônicas estão ali em equilíbrio e de repente há uma movimentação na camada e acontece o terremoto. No que acontece esse terremoto, muitas coisas podem continuar em pé, muitas coisas podem cair. Mas tem que haver de novo toda uma reconstrução para aquela adaptação daquele novo equilíbrio que tem que começar a haver diante daquela situação. Então é muito difícil para uma família receber um membro. Por exemplo, uma família também de filhos, né, que tem que receber um pai ou uma mãe, ou os dois idosos, e tem que voltar com os pais para dentro dessa casa, dessa nova família, onde tem filhos, né, e uma esposa, todos trabalham, todos têm ali um sistema funcionando. E de repente entra um idoso que precisa de uma certa atenção. Para o idoso é difícil porque ele sair daquela casa onde que sempre viveu, dentro que tinha aquela toda comodidade, onde tudo era dele, passa a morar numa casa onde nada praticamente é dele. E isso traz um desconforto para o idoso. E ao mesmo tempo traz um desconforto para os moradores daquela casa, para aquela família, porque tem que dar uma atenção para esse novo membro, que exige uma atenção. E isso também acontece também, não só com o idoso, quando chega também uma criança nova na família.
né, onde os pais, por exemplo, funcionam ali numa certa equilíbrio e de repente chega um neném. E aquele neném causa todo um transtorno para aquela família, porque muda todo o ritmo daquela família. E aí os pais têm que se readaptar àquela nova realidade, àquele novo sistema. Então, na verdade, todo o sistema ele tem uma tendência a sempre manter o equilíbrio. Mas de repente acontece alguma coisa na família que o sistema para de funcionar daquela forma. E quando esse sistema não funciona adequadamente, há um estranhamento. E nesse estranhamento pode acontecer coisas, famílias podem se desmembrar ou a família pode se unir mais. E aí tem que haver uma nova adaptação daquela nova realidade. É difícil, mas às vezes precisa até mesmo de uma ajuda de um psicólogo para poder orientar aquelas pessoas àquela nova realidade. Então, toda mudança que ocorre num sistema familiar é difícil e precisa de paciência para readaptar aquela nova realidade e às vezes de um profissional que possa ajudar aquela família a se reorganizar e transformar em uma nova família. Fica aqui minha dica, porque é muito difícil, mas vale a pena a nova estrutura familiar.